Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dorivan e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre racismo e sobre toda essa convulsão social que está acontecendo agora no mundo. Então eu gostaria de discutir isso com vocês, justamente para a gente se situar também nesse assunto que é tão importante. Então eu vou compartilhar alguns slides com vocês e eu gostaria que vocês pensassem depois dessa aula e refletissem a respeito do que a gente vai conversar hoje, tá? Eu escolhi algumas imagens, tentei traduzir um pouco do que está acontecendo agora no mundo e eu decidi fazer essa aula justamente para a gente ter um diálogo a respeito de um assunto que é tão presente no dia a dia, né? Tanto no dia a dia das pessoas negras que sofrem com isso, como no dia a dia de todo mundo, das pessoas brancas também, que muitas vezes veem, né, essas situações acontecendo. Então, eu gostaria de começar a discutir com vocês por que que o racismo, né, é tão forte ainda nos dias de hoje. Se a escravidão já acabou tem mais de 100 anos, por que que isso ainda é uma ferida tão aberta? E para responder essa pergunta, a gente tem que ver que o racismo ele é ainda muito presente no nosso dia a dia, porque as pessoas ainda está muito presente na vida das pessoas essas marcas de desigualdade social que a gente tem, né? Então, se a gente voltar lá na época da escravidão, durante séculos pessoas negras eram arrancadas da África e trazidas principalmente para a América, países como Estados Unidos, Cuba, outros países como Brasil, receberam muitas pessoas negras. E esse tráfico de escravos, ele foi acompanhado também de várias ideias que surgiram para tentar justificar isso, né, para que os brancos não saíssem como ruins. E muitas dessas ideias, a principal delas foi chamada de darwinismo social, é uma ideia que diz o seguinte, que a Europa, as populações brancas europeias, elas eram civilizadas, né? E elas então, como elas eram civilizadas, elas tinham mais capacidade do que as populações negras. E como o negro era menos capaz, então ele servia para isso, né? Essas ideias racistas, elas tentavam justificar, legitimar a escravidão. Então, o negro, como era menos capaz, segundo essas ideias, ele seria, então, né, ele tinha que ser convertido, né, ele tinha que abandonar sua cultura, ele tinha que abandonar tudo mesmo para ser guiado pelo branco rumo à civilização. E, para isso, o trabalho era uma das formas. Outras ideias, né, que surgiram no final do século XIX, início do século XX, traziam a ideia, né, traziam essa noção de que o negro ele era mais propenso ao crime, né, de que o negro ele não conseguia chegar, ele não tinha evoluído, ele não conseguia chegar ao sucesso, né, por conta da sua condição. Então eram ideias realmente racistas mesmo, né. E outra ideia muito comum era que o Brasil, por ser uma nação miscigenada, né, que tinha uma mistura muito grande entre brancos e negros, então o Brasil nunca ia para frente. Então tinha que branquear a população. Por isso que vieram japoneses, por isso que vieram italianos no começo do século XX para o Brasil, numa tentativa também de branquear mais a população, né? Então isso também traduz as ideias racistas da época, né? A eugenia, como a gente fala. Mas tudo isso tem acontecido atualmente por conta do George Floyd, né? Que foi um cara que morreu nos Estados Unidos recentemente, esse cara aí da imagem, e a morte dele foi assim,
foi, foi um episódio realmente racista, né? Porque ele foi um cara que nasceu na Carolina do Norte, aí se mudou quando pequeno pro Texas, na cidade de Houston. Mas assim, ele teve uma vida normal, foi à escola, chegou a entrar na universidade, fez parte de uma banda de um grupo de hip hop. Em 2007, no entanto, o George Floyd, ele acabou, acredito que ele acabou se envolvendo com o crime e tal, acabou sendo preso, mas assim, ele cumpriu a pena, né, se regenerou e tal, e agora, depois de ter saído da cadeia, ele acabou se mudando para Minnesota, né, que é o estado que ele morreu. É um outro estado nos Estados Unidos, né, um estado mais ao norte, enquanto o Texas, né, que ele morou, é o estado mais ao sul. E em Minnesota ele tinha começado a trabalhar, trabalhou como motorista de caminhão, trabalhou como segurança, era uma pessoa muito querida em todos os lugares, era uma pessoa, né, muito gentil, era justamente conhecido por isso, pela gentileza, né, e agora com essa pandemia do coronavírus ele acabou ficando desempregado, mas nos últimos anos ele estava trabalhando bastante e assim, era querido por todos. Só que houve um episódio no dia da morte dele, em que ele, ao que parece, ele comprou alguma coisa no mercado, numa loja de conveniência, e depois que ele saiu, os atendentes, né, os donos da loja, perceberam que a nota era falsa. Provavelmente, pelas matérias que saíram, inclusive ontem, provavelmente nem o próprio George Floyd sabia que a nota era falsificada. Mas, como diz a lei americana, os donos da loja tiveram que chamar a polícia e a polícia começou a procurar um homem que tinha passado uma nota falsa, uma nota de $20, né? E a polícia, extremamente racista, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, encontrou um homem que era George Floyd, né, que se encaixava nessas características passadas pelo dono da loja, e abordou, ao que parece o George Floyd não ofereceu alguma resistência, tanto que 3 policiais, né, imobilizaram o George Floyd e se ajoelharam no corpo dele. Sendo que o principal deles, o que aparece no famoso vídeo, passou 10 minutos sobre o pescoço de George Floyd. E esses 10 minutos foram fatais, porque uma hora depois, né, mesmo sendo socorrido pela emergência, ele veio a óbito no hospital, né, por asfixia, ou seja, ele foi morto porque faltou o ar por conta do policial que estava durante 10 minutos ajoelhado no pescoço dele. Então, esses episódios de violência, eles são muito comuns, tanto, né, contra os negros, tanto nos Estados Unidos como também aqui no Brasil, né, 4 policiais que deveriam estar, né, protegendo os cidadãos, porque George Floyd também era um cidadão, merecia também a vida. Ele acabou sendo morto numa situação trágica e criminosa, né. Mas assim, os Estados Unidos, eles já são bastante conhecidos por conta disso, né, a brutalidade policial. Já houve um problema muito grande no passado por conta disso. Os Estados Unidos são um país extremamente racista. Nos Estados Unidos, os negros são apenas 14% da população, diferente aqui do Brasil, onde os negros são 56% da população. Então, assim, lá nos Estados Unidos, eles são, assim, uma fatia pequena da população. No entanto, eles foram extremamente brutalizados durante a colonização americana, né? Mesmo depois da independência dos Estados Unidos, eles eram vítimas de perseguição, eles eram brutalmente castigados no período lá da escravidão. Até a década de 60, os negros não podiam votar. Até a década de 60, nos Estados Unidos, havia lugares para negros, lugares para brancos, lugares no ônibus, né, eram separados, assentos exclusivos para brancos, assentos exclusivos para negros, bebedouros, banheiros, tudo era segregado, tudo era separado. E os negros, como eram considerados cidadãos de segunda classe, eles tinham que se contentar com isso. No entanto, isso mudou
a partir de um, um ativista muito importante, né, que era um pastor chamado Martin Luther King Jr., né, e após Martin Luther King fazer inúmeras passeatas e lutar pelo direito dos negros nos Estados Unidos, eles acabaram conseguindo vários direitos. No entanto, o racismo não foi superado, né? Falando um pouquinho sobre o Brasil, a gente teve no Brasil também séculos e séculos de escravidão, né? E assim, depois de inúmeras lutas, mesmo durante o período da escravidão, porque os negros muitas vezes não aceitaram a escravidão passivamente, né? Eles lutaram bastante, com fugas, com revoltas, inúmeras revoltas aconteceram no território nacional. E assim, depois da abolição da escravatura, depois lá do 13 de maio de 1888, o negro, a ele só foi dado a sua liberdade, nada mais. Ele continuou sem escola, continuou excluído das decisões políticas, continuou sem acesso à saúde, sem acesso à moradia. Ou seja, ele saiu de uma posição em que ele era escravizado, ganhou a liberdade, mas ao mesmo tempo foi abandonado à própria sorte. Ao mesmo tempo, o negro era perseguido, a capoeira foi proibida durante décadas, né? O samba era marginalizado, né? O samba tem uma raiz negra forte. Até mesmo, ainda hoje, existe uma intolerância religiosa no Brasil, né? De que as religiões afro-brasileiras elas são hostilizadas, né? Por muitos cristãos, por pessoas de outras religiões. Então, assim, é uma situação muito difícil. E, no caso do Brasil, a gente vai ver agora alguns dados, né, sobre a população negra brasileira. Essa desigualdade que existe entre a maioria da população, que é negra no Brasil, e uma outra fatia grande também, mas em menor quantidade, que é de brancos, indígenas e imigrantes. Então, no Brasil, 56% da população é negra. Segundo os dados do IBGE aí nesse documento, Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, de 2019, dos 13 milhões e meio de brasileiros que estão na extrema pobreza, que são aquelas pessoas mesmo que muitas vezes passam fome, que passam muitas necessidades, 75% são negros, ou seja, das pessoas mais pobres no Brasil, a maioria dessas pessoas mais pobres é negra. E a gente pode ver aí na pirâmide social, né, essa base, essa parte de baixo da pirâmide, ela é formada principalmente por pessoas negras. E, por outro lado, no topo da pirâmide, né, no andar de cima, a situação é oposta. Entre os 10% dos brasileiros mais ricos, né, essa pontinha, a parte mais alta da pirâmide, 7 em cada 10 pessoas são brancas. Ou seja, isso também mostra essa desigualdade de que entre os mais ricos a quantidade de pessoas brancas é muito maior. Então, continuando a explanação sobre essa situação do negro, né, no Brasil, os negros, eles estão mais sujeitos ao desemprego, ou seja, se você pegar a quantidade de pessoas desempregadas em cada ano, a quantidade de negros é maior do que a de brancos, e também em relação ao trabalho informal. O trabalho informal é aquela pessoa que não trabalha de carteira assinada, né, então ela trabalha vendendo alguma coisa na rua, ou como camelô, ou o cara que vende alguma coisa no trem. Ao mesmo tempo, a polícia, o Estado, a justiça não consegue oferecer segurança para essas pessoas, né? Então a gente vê muitos casos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, de pessoas que morrem nas mãos da polícia, né? Então, por exemplo, dados de 2016, foram 62.500 homicídios no Brasil. E desses 62 mil, 71% eram pessoas negras, né? Então, ou seja, o pobre, o negro no Brasil, ele é mais assassinado, né, pela polícia, pelo crime, do que o branco, tá?
Esse outro dado é interessante. A quarta edição do Boletim de Análise Política Institucional do IPEA, né, que é um instituto importante do governo sobre pesquisa, né, na economia, afirma que em 2019, a cada 3 pessoas que foram mortas, 2 eram negras, o que é um dado muito alarmante também. Um outro dado que a gente pode analisar é que a possibilidade de um adolescente negro ser assassinado é de 3,7 vezes maior, né? É de 3,7 vezes maior do que de um adolescente branco. Então, a maioria dessas pessoas, né, dos adolescentes negros, já aconteceu com eles alguma situação na rua de terem sido parados pela polícia por não estarem fazendo nada, né? Ser mulher negra no Brasil também é mais arriscado do que ser uma mulher branca, assim como a mulher negra também ganha menos do que uma mulher branca, e as mulheres em geral já ganham menos do que os homens, então é uma situação muito crítica mesmo de marginalização e de desvalorização do trabalho negro. O Brasil é um país miscigenado, a gente sabe disso, existe uma mistura muito grande, mas infelizmente, muitas vezes, as próprias pessoas negras, para tentar fugir do racismo, elas se sentem constrangidas de se assumirem como negras. Então isso é importante, a gente valorizar a cultura negra para que todo mundo tenha orgulho da sua origem, inclusive as pessoas negras, né? Então, por exemplo, é muito comum no Brasil a gente encontrar uma série de, de termos, né, que muitas pessoas utilizam, e que esses termos eles são substitutivos do negro, como se negro fosse uma palavra difícil de dizer, né? Porque talvez não seja a palavra difícil de dizer, mas se assumir como negro, enfrentar tudo isso é mais difícil para essa pessoa. Então, termos como moreno, moreno claro, pardo, queimado de sol, são muito utilizados. Até mesmo a palavra mulato, né? A palavra mulato é extremamente racista e seria melhor se a gente deixasse de utilizar essa palavra no nosso dia a dia, porque mulato vem de mula, né? Então, é aquela pessoa que não era nem nos tempos antigos de escravidão, não era nem exatamente negra, nem exatamente branca, e era também vem de mula, né? Então era a utilização dessas pessoas, né? Como a utilização do trabalho dessas pessoas como se fossem mulas. Então é extremamente racista. A gente tem que anular essa palavra do nosso vocabulário, tá? Também é importante a gente dar visibilidade para os negros e negras e reconhecimento e valorização à cultura negra, né? De forma a combater o racismo. Sobre esse negócio dos termos, é importante a gente destacar que cada um se autodeclara como quiser, óbvio. Cada pessoa, inclusive, por exemplo, o IBGE, quando ele vai na casa das pessoas fazer a entrevista, né, ele pergunta sobre a autodeclaração da pessoa, como que ela se autodeclara, qual palavra ela descreve para, né, falar sobre a sua cor. E ele registra todas essas palavras. Um outro tema muito doloroso e muito importante é a quantidade de pessoas negras mortas em ações policiais. Então, na tela aí vocês têm várias crianças que foram mortas no ano de 2019 por balas perdidas, por ações policiais, uma boa parte delas no Rio de Janeiro, né? E mais recentemente nós tivemos o caso do menino João Pedro, que foi assassinado dentro de casa no Rio de Janeiro numa ação policial. Então, assim, extremamente cruel, porque foi um caso em que uma criança, um adolescente, ele estava protegido dentro de casa, mas foi morto por uma ação policial de uma bala que veio lá de fora. E a gente teve vários outros casos no Brasil que aconteceram também. Ano passado, todo mundo lembra daquele senhor que estava dentro do carro com a família e foi atingido por 80 tiros do exército. 80 tiros num carro. Não tem como dizer que foi um acidente, não tem
como justificar isso. É muito grave. Para ilustrar também, eu trago o caso desse empresário que viralizou semana passada, um empresário que mora em Alphaville, que a esposa chamou a polícia porque ele estava tentando agredi-la, e quando a polícia chega, ele desfere uma série de palavrões contra os policiais, humilha os policiais, e os policiais ficam impassíveis, não fazem nada, né, frente a isso. Isso mostra como o branco e como o negro são tratados diferente pela polícia. Um cara rico, empresário, ele fala um monte de coisas absurdas para a polícia e com ele não acontece nada. Se for na favela, se for na periferia, num bairro pobre, que um jovem abordado, ao menos olhar para o policial, ele tem mais chance de ser agredido ou morto. Então é muito, muito grave isso. Eu também fiz uma compilação de várias pessoas negras que recentemente foram vítimas de racismo, principalmente nas redes sociais. Então, dentre essas carinhas aí, vocês podem analisar, que vocês vão tentar conhecer várias. Nessa pesquisa que eu fiz para montar esse slide para vocês, eu descobri que até mesmo esse senhor do canto, né, que é o Gebreyesus Adaron, que é o secretário-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ele acabou também sofrendo ataques racistas e, inclusive, ameaças de morte pela internet depois de toda essa situação da pandemia. Então, as pessoas negras, quando têm alguma visibilidade na mídia, muitas vezes elas acabam sofrendo esses ataques também, muitas vezes de pessoas que estão escondidas atrás de um perfil fake, e o que torna mais difícil rastrear essas pessoas. Daí eu gostaria de falar também com vocês sobre o que é esse racismo epistêmico, né? Racismo epistêmico é esse fenômeno de apagamento da produção das pessoas negras para a sociedade. Então, por exemplo, a gente tem vários intelectuais, várias pessoas negras que contribuem muito para o nosso ambiente social, para a comunicação, para o conhecimento, mas muitas vezes toda essa produção ela não é valorizada, né? Justamente porque essas pessoas são negras. Então eu coloquei o exemplo do Milton Santos, que é o mais importante geógrafo brasileiro, né? Um dos caras mais inteligentes que o Brasil já teve. A Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, que trata justamente sobre a questão negra. E a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora, né, que se tornou famosa lá na década de 50. Escreveu um livro muito interessante chamado Quarto de Despejo, né, justamente contando essa dificuldade de ter saído da periferia, né, e ela escreveu um diário que depois se transformou em livro, contando todas as suas agruras, né, a sua vida difícil. Por fim, eu trouxe aqui algumas dicas, mas vocês também têm que têm que pesquisar as dicas de vocês de como combater o racismo. Então eu coloquei algumas coisas como, por exemplo, discutir o racismo, seja em casa, na escola, na igreja, na praça, na rua, ou melhor, na praça não, na rua também não, porque é hora de ficar dentro de casa. Mas tentar procurar se informar sobre o tema, né? Não repetir falas preconceituosas. Isso é extremamente importante. Não repetir falas preconceituosas. Então, por exemplo, mas eu não sou racista, tenho até um amigo negro. Como assim você tem um amigo negro? Você está fazendo um favor para ele por ser amigo dele? É isso? Isso é uma fala extremamente racista, né? Respeitar as pessoas nas suas diferenças, cobrar da escola e dos professores, quando as aulas voltarem, sobre discussões sobre esse tema, né? Valorizar e se informar sobre a cultura negra e afro-brasileira, valorizar as religiões de matriz africana, que não são coisa do diabo, não é isso, né? Tem que respeitar essas religiões como religiões, né? É uma religião diferente da sua, ótimo, aprenda a respeitar e não a estigmatizar, né? Colocar um estigma, colocar uma coisa ruim sobre aquela religião, ok? Aqui eu tenho também os sites que eu utilizei para
produzir esse material. Todas essas imagens têm fontes, estão aí nesses sites, ok? E deixo com vocês uma última frase, que é de Angela Davis, uma ativista negra norte-americana muito importante, intelectual também, uma mulher muito inteligente, de que ela diz o seguinte: nessa sociedade racista em que nós vivemos, não basta apenas a gente não ser racista, é preciso também a gente ser antirracista, ou seja, a gente combater o racismo. Então eu, da minha posição de branco, eu tenho que fazer a minha parte também pelas pessoas negras para acabar com esse mal que é tão danoso e que não faz o Brasil e nem o mundo evoluírem, tá? Até a próxima aula.